Olá, querido, quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste dia para adorarmos a Deus juntos, ainda que não fisicamente. Mas eu quero convidar você a adorar a Deus aonde você estiver, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, eu não sei aonde você está. Mas eu quero convidar você, a sua família, para juntos adorarmos ao Senhor. Envie esse link para os seus amigos, envie esse link para os seus parentes, para os seus vizinhos, para que todos possamos adorar a Deus juntos nessa hora e nesse momento. Ainda que não estejamos todos juntos fisicamente, eu quero te convidar a estar em culto ao Senhor, a se pôr de pé, a adorar a Deus, a levantar mãos santas, a dar glória a Deus, a exaltar o seu santo nome. Interaja, participe, viva o culto ao Senhor. E nesse início, eu queria ler junto com os irmãos o Salmo capítulo 37, versos 18 e 19, que diz assim: Yahvé conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. A palavra do Senhor não muda. Esses dias de angústia, esses dias de dificuldade, esses dias de prova, eles se converterão em prosperidade, eles se converterão em alegria diante do Senhor. Então adoremos a Deus, exaltemos o seu santo nome e bendigamos a Ele, porque Ele é digno de toda a adoração. Se coloque de pé agora, na sua casa, onde você estiver, e vamos juntos adorar ao Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Paz do Senhor, os irmãos, vamos adorar o Senhor, dizer que o nosso Rei, o nosso Senhor é amado por nós e queremos louvar Ele. Se derrame na presença dEle, se quebrante nesse momento. Amém? Nós te louvamos, Senhor. Glória ao teu santo nome, Pai. Oh, Senhor, olhamos para a tua cruz, Pai, porque nela podemos nos erguer. Eu olho para a cruz eu vou, de seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Adoro o Senhor pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh Senhor, tua graça nos atraiu, Senhor. Louvado seja o teu nome, para todos sempre, sempre. Louve merecida vida. Oh Senhor, merecida vida, de graça recebe por sua cruz, da morte me livrou. Estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado do seu amor. Somos quebrantados por ti, Senhor, Oh Senhor, Tu és o Filho de Deus, o prometido, Senhor. Queremos Te louvar no altar de adoração, nas nossas casas, Senhor, onde estivermos. O Teu nome deve ser glorificado, Pai. Em nossas vidas Tu és Senhor e Rei. E Tu deixou o céu, Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Não conhecerá um amor tão puro. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Tu levou sobre si todo o pecado, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Oh Senhor, Tu levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração,
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, oh Senhor, no altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Oh Senhor, a tua cruz nos libertou, Senhor. Somos gratos a ti, somos gratos por teu amor. Oh Senhor. Graças a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Oh, Senhor, queremos nos derramar, Senhor. Meu irmão, nesse momento de crise, a gente não tem como colher ofertas, mas nós vamos deixar disponível aqui embaixo o número da conta, a agência da igreja. Quero deixar com você o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, quando o rei Davi dá uma palavra sobre isso, ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Entendemos que tudo que temos vem do Senhor, inclusive os nossos recursos. E em gratidão ao Senhor e em adoração a esse Deus que tem nos dado, nós então devolvemos a Ele em forma de dízimo e ofertas. Então, se você puder e quiser, no tempo propício, faça seu depósito, faça sua transferência, seu dízimo, sua oferta, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos refletir na palavra de Deus, vamos ver aquilo que Deus quer falar para nós no dia de hoje. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 3. É um texto bem conhecido nosso, da mulher samaritana. Nós leremos do verso 3 ao verso 24. E a palavra de Deus diz assim: E Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se me conheceras, o dom de Deus,
E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida, a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pela tecnologia. Te agradecemos, ó Deus, que ainda que impossibilitados de estarmos juntos, ó Deus, em adoração, em comunhão aos santos, Senhor, ainda assim podemos desfrutar da Tua presença, ó Deus, cultuar o Teu nome, cantar louvores a Ti, ouvir da Tua palavra através da internet, através da tecnologia. Muito obrigado, Senhor, por isso. E, ó Deus, nesta hora, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele possa falar grandemente a cada um de nós. Revela, ó Deus, a Tua vontade a cada um de nós, revela o Teu querer. Não permita, ó Deus, que o distanciamento nessa hora física, ó Deus, seja um empecilho para que sintamos, ó Deus, o calor do Teu Espírito em nós. Abençoa-nos nesta hora de reflexão e que esses tempos de crise, ó Deus, sirvam para nos unir ainda mais e que o Teu nome seja exaltado e bendito. Muito obrigado, Senhor, Te celebramos e agradecemos no doce e precioso nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Irmãos, eu queria refletir em algumas coisas desse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E eu queria refletir basicamente em 3 pontos que Jesus aborda junto a ela. A primeira é a questão do preconceito, a segunda é a questão da adoração e a terceira é a questão da cura. Aí eu queria falar com você a respeito, antes disso, do contexto do que tinha acontecido. Jesus tinha conversado ali no capítulo 3 com um judeu, fariseu, que fazia parte do Sinédrio, chamado Nicodemos. Ele dá uma palavra boa a Nicodemos, é justamente a Nicodemos que Jesus dá aquela palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E dentro desse diálogo com Nicodemos, a partir daquele momento ele sai, ele vai para a Galileia, e depois, estando na Galileia, então, ele traçando esse percurso da Judéia para a Galileia, ele passa por uma cidade chamada Sicar, que é justamente onde estava essa mulher samaritana, porque essa localidade chamada Sicar, ela faz parte do território dos samaritanos, e lá no Monte Gerizim, o monte aonde Jacó havia estabelecido aquele poço, Jesus se assenta ali por volta de meio-dia, os seus discípulos saem para comprar alguma refeição, algum alimento, mas parece que
aquela mulher se aproxima para tirar a água do poço e começa ali então um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E eu queria compartilhar algumas coisas com você nesse dia. A primeira delas é que Jesus, ele quebrou barreiras. E a primeira barreira que ele quebra é a barreira do preconceito. Havia um ódio crescente, vívido, já muito antigo, de séculos atrás, entre os judeus e os samaritanos. Havia um preconceito, essa é a verdade. Os judeus tinham um preconceito com os samaritanos, porque os samaritanos, eles não eram, digamos assim, uma raça pura. Eles haviam sido espalhados no ano 722 a.C., eles foram espalhados como nação, e aquele povo, ele se mesclou, ele se misturou, então eles não eram genuinamente judeus, mas havia uma mistura de raça naquele povo. Então havia um preconceito dos judeus em relação aos samaritanos, havia um ódio. E a primeira coisa que eu quero destacar com você é justamente essa questão do preconceito. A gente vive hoje um mundo onde, por mais primitivo que nos pareça, ainda há muito preconceito. Nós temos preconceito racial, como aqueles judeus naquele momento o tiveram. Nós temos preconceito de ordem sexual, gays, lésbicas que são espancados, que são mortos, apenas porque escolheram, optaram por uma sexualidade diferente daquilo que temos como convencional, dentro daquilo que nós cremos como cristãos e da sociedade de uma maneira geral. Não estou aqui de maneira nenhuma defendendo a prática da homossexualidade, entendo biblicamente que é pecado, mas isso não me dá o direito de transpor o meu limite e agredir pessoas, sejam com palavras ou sejam com atitudes físicas. Não cabe a nós fazermos esse tipo de juízo ou até de perversidade. Nós sim entendemos que é pecado, cremos que a pessoa precisa abandonar a prática, se converter a Cristo, mudar de vida, mas ainda assim precisamos aprender o princípio mais fundamental das Escrituras, que é o amor. O amor é aquilo que permeia a nossa vida e as questões como preconceitos sexuais, raciais, sociais, eles não podem estar acima do amor que nós nutrimos uns pelos outros. Jesus deixa muito claro isso. Jesus começa aquela conversa com a mulher samaritana e ela indaga ele: como você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Aquela mulher também vivia esse preconceito e Jesus queria romper esse preconceito. Jesus queria deixar claro que não cabe mais esse tipo de distanciamento apenas por uma questão de raça, apenas por uma questão de cor, de sexo, ou seja do que for. Não pode haver essa separação, esse distanciamento. Nós podemos caminhar juntos, ainda que não com a mesma fé, ainda que não com o mesmo pensamento, com a mesma sexualidade, mas ainda assim nós podemos nos respeitar, nós podemos nos amar, nós podemos caminhar juntos. Vivemos hoje essa problemática do coronavírus e eu já soube de situações de pessoas que na rua espirraram ou tossiram e outras pessoas em volta xingaram ela, olharam com uma cara feia. Eu não soube de nenhum caso ainda de agressão, mas estamos a ponto de fazer isso. Isso é preconceito. A pessoa pode ter espirrado por uma alergia, a pessoa pode ter espirrado por um corpo estranho que entrou nas suas narinas, por diversos fatores. E ainda que ela esteja doente, isso não é motivo para agredi-la, isso não é motivo para xingá-la, isso é motivo para cuidar dela, isso é motivo para tentar de alguma maneira ajudá-la, apoiá-la. A gente precisa aprender a amar mais, a se respeitar mais e deixar cada vez mais o preconceito de lado. Todo conceito é um julgamento insano, é uma ignorância. Mas existe ainda uma segunda coisa que eu queria destacar com você sobre preconceito, que é a questão da distância de gênero. Você vai ver, por exemplo, que aquela samaritana, ela fala para Jesus assim: como você fala comigo que sou mulher samaritana? Ela poderia ter apenas se referido ao fato de ser uma samaritana, mas ela frisa o fato de ser mulher. Por quê? Porque naquela época a cultura não permitia que os homens falassem com as mulheres em públicos. Só quem podia falar com uma mulher em público era o marido
e os filhos. E mesmo assim, o marido ainda repensava isso. Normalmente, ele mandava que a mulher se silenciasse para que falasse com ele em casa. A mulher era muito tolhida. Meu irmão, a gente não pode mais viver dentro de um contexto como esse. A gente não pode mais pensar desta maneira. Não há um distanciamento entre homens e mulheres. Pelo contrário, há diferenças? É claro que há. Há diferenças de ordem biológica, há diferenças de ordens emocionais, de maneiras de lidar com as circunstâncias e com a vida, sem sombra de dúvida. Essas distâncias não poderão ser alteradas, mas o preconceito de deixar a mulher à margem, à parte, tratar com machismo as coisas, isso não cabe mais no contexto do século XXI. Existe sim também um exagero hoje extremado, como uma maneira de responder ao machismo extremado. Existe um feminismo extremado que tenta de alguma maneira separar os gêneros de maneira tal que eles não poderiam conviver juntos. Isso é também uma tolice. A gente não pode entrar nessa. Jesus, ele continua, depois da mulher ter frisado que ela era uma mulher samaritana, Jesus não para o diálogo com ela. Jesus continua conversando, Jesus continua dialogando, Jesus continua falando com ela. Os discípulos chegam e se admiram dele estar falando com uma mulher samaritana e ele continua o diálogo. Meu irmão, em nome de Jesus, não deixe que essa problemática mulher, homem, seja um empecilho no seu trabalho, seja um empecilho na sua família, na sua casa, na sua vizinhança. Não tente de alguma maneira subjulgar a mulher por ela ser mulher. Mulher, por outro lado, não tente se inflamar ou se impor, de uma maneira tal do empoderamento feminino, quando na verdade as mulheres não devem ter nenhum tipo de empoderamento e nem os homens nenhum tipo de empoderamento. O poder pertence a Deus. Eu tenho que abrir mão do empoderamento. As mulheres precisam abrir mão do empoderamento e deixar todo o poder nas mãos daquele que é todo-poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma outra coisa também, que é a questão do culto ao Senhor. Nós falamos que a questão desse diálogo ali entre Jesus seria de preconceito, de adoração e de cura. E eu quero falar um pouco para você sobre a questão adoração. Você vai ver lá, por exemplo, no verso 20, 21 e 23, que Jesus decreta, mostra a maneira da adoração através da dúvida daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ela fala para Jesus: olha, nós recebemos esse poço aqui de Jacó, aqui no Monte Gerizim. Nós estamos aqui, nós adoramos aqui, porque nós aprendemos do nosso pai Jacó que é assim que se adora. Mas vocês, judeus, vocês dizem: não é assim, é lá em Jerusalém, é no templo, é lá fazendo sacrifício, é lá que deve ser a adoração. Jesus, ele quebra essas questões. Jesus, ele muda essas realidades de maneira radical, porque ele vira para aquela mulher, ele poderia, puxar a sardinha para o seu lado, porque ele é judeu. Não, o certo é em Jerusalém. Mas não, Jesus fala para ela o seguinte: olha, eu quero dizer para você o seguinte, não é nesse monte, não é em Jerusalém, porque Jesus não está preocupado com o local, e isso mais do que nunca, meu irmão, é uma realidade para nós. Jesus quer a sua adoração independente se você está dentro de um prédio, de uma estrutura de alvenaria, se você está dentro do que nós chamamos erroneamente de igreja, se você está dentro de uma congregação, se você está dentro de um templo. Jesus não está preocupado com a localidade da sua adoração. Jesus está preocupado com o coração adorador. Jesus está preocupado em ser adorado em espírito e em verdade, de um coração que se curva diante dele, de um espírito que se curva diante dele em adoração sincera e em adoração verdadeira a ele. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se você não está dentro de uma igreja nesse momento por conta da conjuntura social e poder adorar a Deus, isso não pode ser um impeditivo para você. Adore a Deus na sua casa, adore a Deus no seu quintal, adore a Deus aonde você estiver, no play, não importa, mas adore a Deus. Não é em Jerusalém, não é na igreja, não é no templo, é em espírito e em verdade, é a sinceridade do teu coração, é aí talvez na sala da sua casa, na frente do seu computador, na frente da sua televisão, fechando os teus olhos, adorando, bendizendo ao Rei da Glória. Adore a esse Deus, adore a esse Jesus aonde você está. Não se limite a tempo, não se limite a espaço, simplesmente adore. Aquela mulher aprendeu essa lição. Jesus deixou claro que o Pai procura
esse tipo de adorador? Você é esse tipo de adorador? Será que, se o Senhor ainda está procurando, Ele pode achar em você esse verdadeiro adorador? Terceiro e último lugar, Jesus ele oferece a cura àquela mulher. Onde que fala de cura nesse texto? Esse texto não fala de cura, assim. Ele fala de maneira espiritual. É interessante que o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, a todo momento, foi visto de maneira diferente por esses dois personagens. A mulher samaritana via aquele diálogo como algo físico. Ela via aquele diálogo como algo natural. Ele está com sede, ele quer beber água, ele é judeu, eu sou mulher e tal. Ela via a naturalidade de alguma coisa, mas na verdade, Jesus não estava levando para aquele lado. Jesus estava tendo um diálogo espiritual com aquela mulher. Jesus pede a água para ela e ela fala, você é um homem judeu, como é que pede para mim? E aí Jesus vira para ela e fala assim, não, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria da água viva. E ela fala, mas como você vai me dar da água viva? Você não tem nem como tirar a água do poço, ele é muito fundo. Havia uma conversa que aquela mulher não entendia, porque às vezes nós não estamos na mesma sintonia que Deus está. Deus ele sempre vai falar de maneira profunda e clara, mas às vezes a gente está num estado muito raso e a gente não consegue compreender o que Jesus está falando, o que Deus está querendo nos revelar. Jesus está oferecendo àquela mulher a vida eterna, Jesus está oferecendo àquela mulher a possibilidade de mudar de vida. Nós não sabemos os motivos pelo qual aquela mulher teve tantos maridos e agora estava com outro que nem marido dela era. A Bíblia não revela esses detalhes, mas Jesus ele quer mostrar para aquela mulher, olha, eu estou te dando a oportunidade de mudar de vida. Se você beber da água que eu te der, se você quiser me ter na sua vida, se você quiser fazer de mim o Senhor, o guia da sua vida, a sua vida pode ser transformada. Do seu interior vai jorrar vida, vai jorrar água viva. Você tem essa oportunidade agora. Jesus faz esse convite àquela mulher, mas ela não compreende, ela continua pensando na água do poço. Meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nesse dia, ele possa quebrar os corações de pedra, ele possa tirar os tapões do seu ouvido e espiritualmente você possa entender que o que Deus quer para você é a sua salvação, o que Deus quer para você é a sua vida eterna. Deus quer mostrar que de você é possível jorrar uma água para a vida eterna. Jesus fala em João 10:10 que ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. Ele está te oferecendo essa vida, ele está te oferecendo a cura para quem você é. Talvez você não esteja conformado com a vida que você está levando, com a vida que você está vivendo, e ele estende a mão nessa hora, oferecendo para você a água da vida. Qual é o seu papel? Qual é a sua escolha diante desse oferecimento de Jesus? Você vai beber dessa água? Você vai aceitar essa água que Jesus oferece? Ou você simplesmente vai continuar achando que ele está pedindo para você abrir a geladeira? Ou você vai continuar achando que ele está pedindo para você viver a vida da maneira que você entende que deve viver? É hora de você fazer uma reflexão na sua casa, no seu particular, muito profunda, de o que você quer ser daqui por diante. Se você quer dessa água viva ou se você quer continuar buscando água no poço todo dia. Ou seja, procurando coisas que venham preencher o vazio que existe em você. Aquela mulher ficou tentando. Ela mesma fala que foi aquele poço várias vezes, trocou de marido várias vezes. A gente troca de emprego várias vezes, a gente troca de carro várias vezes. A gente vai trocando as coisas achando que essas coisas poderão preencher algo que não vão poder ser preenchidas. Porque a única coisa que pode preencher esse vazio existencial que existe dentro do ser humano, a única pessoa que pode preencher é a pessoa de Jesus. Deixe que de você corra essas águas vivas, até para que você possa gerar vida em outros. Mas para isso, você precisa também abrir o seu coração para Jesus e deixar que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador. Abaixa sua cabeça nessa hora, fecha teus olhos, faça a sua breve reflexão sobre a história da sua vida e sobre o que você quer de Jesus e o que você precisa desse Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Fecha teus olhos.
Senhor, nós falamos da Tua palavra, anunciamos, mostramos o diálogo entre o Teu Filho e a mulher samaritana. Ela entendia esse diálogo, Senhor, como algo natural, como uma conversa corriqueira, ainda que preconceituosa. Porém, ó Deus, esse texto nos revela algo muito maior, nos revela a natureza espiritual dessa conversa, da necessidade que temos de beber de Jesus, de viver para Jesus, de sermos de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, nesta hora, que o Teu Espírito Santo possa visitar o coração de cada um dos ouvintes, sejam aonde eles estiverem. Ó Deus, que o Teu Espírito possa gerar nesses corações uma sede, Senhor, que só pode ser saciada com a água viva, que é Jesus. E que cada um desses, Senhor, possa abrir os seus corações e mentes para também receberem a salvação que há nesse Jesus. Obrigado, Deus, por esse privilégio e por essa oportunidade de falar do Teu nome e do Teu amor. E que essa oportunidade seja abraçada por todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Eu te rendo graças, te louvo e te agradeço, no bondoso e precioso nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Essa quarentena vai passar, ela vai acabar, em nome de Jesus. E em breve, você vai ter a oportunidade de dar esse testemunho público, de tomar essa decisão. Eu quero convidar você a vir à nossa igreja, Avenida João Ribeiro, 123 Pilares. Ou que você procure uma igreja evangélica séria, comprometida com a palavra, próximo da sua casa, para que você também possa adorar a esse Jesus que você acaba de receber, adorar a esse Jesus que quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Nós nos colocamos à sua disposição para abençoar você, para ajudar você, para caminhar ao teu lado, juntamente com Jesus. Deus abençoe você, em nome desse Jesus maravilhoso. Amém.